Semana importantíssima para a América do Sul quando se trata de vacinação contra o coronavírus. Temos falado desde as 7 horas da manhã, né, sobre como a vacinação vem avançando mundo afora, em países da Europa, conforme a gente falou agora há pouquinho com o Felipe Killing. Já temos também vacinação em andamento, já quase 15 dias, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na América Central, Costa Rica também começou a sua vacinação. E agora a gente fala sobre Argentina e Chile. Por isso, estamos em contato agora com duas pessoas que participam da conversa com a gente. A Amanda Marton, que é jornalista brasileira chilena, fala de Santiago com a gente, vai trazer as informações. Amanda, bom dia para você. Bom dia, tudo bom, Carla, Sheila, Paula, que vem aí de Buenos Aires conversando com a gente. Prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. E a Paula Lopes, que é jornalista argentina, editora de economia do portal TN, também conversando com a gente, direto de Buenos Aires. Bom dia para você também, Paula. Bom dia a todas, como vão vocês? Tudo certo. Vamos começar conversando com a Amanda sobre o processo de vacinação. Amanda, nos atualize, por favor, porque a gente está olhando com tanta atenção e com tanta expectativa aqui no Brasil para que a nossa vez também chegue, só que por enquanto a gente só está assistindo a esses movimentos em países vizinhos, por exemplo. Aí em Santiago e, enfim, no Chile como um todo, como se dá o calendário e o planejamento de vacinação e com qual vacina? Olha, a vacina chegou no Chile na semana passada, foram 10 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech, que é de uma empresa farmacêutica estadunidense. Chegaram 10 mil doses da vacina e o processo começou em 3 hospitais públicos da capital, aqui em Santiago, e também chegou nas regiões da Araucanía, Magallanes e Biobío, que são todas no sul do país e que nas últimas semanas têm sido as mais afetadas pela crise sanitária. O processo tem como foco principal, no começo, os funcionários da saúde, mas se espera que dentro do primeiro semestre do ano que vem também sejam vacinados todos os funcionários da área da saúde, os idosos, as pessoas com doenças crônicas e os membros das Forças Armadas. Tudo isso durante o primeiro semestre do ano que vem. Já o resto da população, que são mais ou menos 15 milhões de pessoas, descontando essas que eu já comentei, poderão, segundo o governo, obtê-la durante o primeiro semestre do ano que vem também. Ou seja, o primeiro grupo é no primeiro trimestre e o resto no primeiro semestre. E tudo isso com as vacinas dessa empresa farmacêutica estadunidense, que o Chile reservou 10 milhões de doses dessa vacina. Mas o Chile também reservou outras 20 milhões de doses de outras vacinas de outros laboratórios, incluindo 10 milhões da empresa chinesa Sinovac, que é conhecida pela vacina Coronavac, que é a que está sendo analisada no Brasil, né? Queria saber da Paula também em relação a esse panorama da vacinação na Argentina. Paula, começa amanhã a vacinação na Argentina, esse o calendário, e é com a Sputnik V, a vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Gamaleya, o Instituto Russo, né? Como é que está esse calendário e expectativa também por aí? A expectativa é alta. Amanhã começa a vacinação em todo o país. As vacinas foram distribuídas anoche, ontem, por todo el país. 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegaron, mientras el gobierno central busca la forma de asignar nuevos contratos con otros distribuidores de vacinas, con Sinopharm, Moderna y AstraZeneca, para vacinar a 34 millones de habitantes, al menos hasta mayo próximo. Paula, sabe que aqui no Brasil, eu imagino que você tenha tido essa informação de que algumas pessoas estão com muito receio de receber as doses das vacinas,
elas fazem distinção, e uma distinção muito clara sobre, por exemplo, essa dose é da Pfizer, essa dose da Sinovac. Aí na Argentina, a distribuição da Sputnik V, que a gente sabe que ao longo do processo dela de desenvolvimento, aquelas etapas elas foram diferentes, né? Porque as etapas do Instituto Gamaleya, das autoridades russas, elas foram diferentes. Como é que isso está repercutindo aí na Argentina, entre as pessoas que vão ser vacinadas, né? As pessoas estão com receio, não estão? Como é que está se dando, como é que está o humor do argentino com relação à distribuição dessa dose da Sputnik V? La primera dosis serán para funcionarios de saúde o trabajadores esenciales, como se dice aquí. Hay mucho recelo también, sobre todo porque no ha sido aprobada por Europa o por algunos otros, pero el gobierno insisten en que es una vacuna como las otras, con todos los procesos estrictos, y incluso el Ministerio de Salud de aquí la aprobó de emergencia, al igual que la Moderna, que aún no llegó, como para arrancar el proceso de vacunación y esperar el resto de las dosis. También abrieron un registro de voluntarios para quienes se quieran anotar para recibir las dosis, y hasta ayer a la noche domingo había 250.000 inscriptos. Bom, desculpa, qual é o número de inscritos? 250.000. 250.000, apesar, né, desse receio, é um número Exato. bem elevado, sim. Aí eu vou perguntar primeiro para Amanda, e também eu queria ouvir a resposta da Paula com relação ao esquema de segurança, Amanda, para a distribuição dessas vacinas, né? A gente percebe que em países, inclusive, europeus, onde o índice de violência é muito inferior ao índice de violência aqui na nossa América do Sul, como é que foi montado esse esquema de segurança para proteger as doses das vacinas? Então, primeiro a Paula, por favor. La distribución se hizo con camiones refrigerantes y escoltados por funcionarios policiales hasta llegar a los hospitales de las distintas provincias. Todo un esquema de seguridad bien montado, y al menos hasta ahora no se han reportado ningún inconveniente. Amanda, falei que ia chamar você primeiro e aí chamei a Paula, fiz a maior confusão. Como é que estão as coisas aí em Santiago? Bom, a Paula resumiu muito bem. O que está acontecendo na Argentina é similar ao que o processo de segurança no Chile com as vacinas, com a diferença que aqui no Chile toda a segurança que envolve essa situação extraordinária sanitária que a gente está vivendo é responsabilidade das Forças Armadas, não da polícia. Então todo o esquema de segurança das vacinas está sendo uma responsabilidade das Forças Armadas, também com caminhões que foram ao sul do país, como eu disse, as primeiras regiões a receber as primeiras doses da vacina, mas até agora também, graças a Deus, igual que na Argentina, ainda não se registraram nenhum tipo de inconveniente, certo? Nenhum acidente associado a essa vacina. Inclusive porque o Chile está, eu não sei se vocês sabem, mas o Chile está em um estado de exceção por catástrofe sanitária desde o começo de março. Isso significa que estamos baixo um regime muito estrito enquanto aos direitos da população, ao que podemos ou não podemos fazer. Então, qualquer coisa associada com algum caso de violência ou, por exemplo, um ataque que eventualmente poderia acontecer a algum desses caminhões vai ser penalizado de uma forma muito dura, assim, isso é importante destacar. Nós, em Santiago, por exemplo, não só em Santiago, no país inteiro, temos toque de recolher desde o começo da quarentena até o dia de hoje. Eu passei o fim de semana inteira trancada em casa, então são situações de exceção que nós não vivemos no Brasil, vocês não vivem no Brasil, a Argentina também tem uma situação diferente, mas que esse tipo de situação faz com que as pessoas estejam mais pendentes também de tudo que vai acontecendo com a vacina e quer todo mundo sair dessa situação, né? Ninguém mais quer estar trancado em casa, ninguém quer continuar com toque de recolher.
Então, acredito que a população está sendo responsável nesse sentido e protegendo também essas vacinas. Pois é, queria saber da Paula, porque a gente ouviu atentamente aqui a Amanda falando sobre essas medidas restritivas desde março, com o endurecimento dessas medidas restritivas no Chile, diferentemente do que acontece no Brasil, e que isso variou muito de estado para estado, de região para região. Houve um plano de flexibilização, reabertura dos comércios, de restaurantes e tal. Depois um recrudescimento, um recuo dessas medidas por causa do avanço no número de casos. E aí, Paula, queria te ouvir sobre isso. Qual a situação de momento na Argentina em relação a essas medidas de restrição? A gente acompanhou muito recentemente imagens impressionantes e nossa reportagem em Buenos Aires acompanhou de pertinho as aglomerações que se formaram, por exemplo, no funeral de Diego Maradona, né? A gente viu o que aconteceu. Como é que se comportou de lá para cá? Primeiro, como é que se comportaram os números de contaminação e como é que estão essas medidas de restrição no comércio, por exemplo, no funcionamento das coisas? Como é que está a vida na Argentina, Paula? Después de la cantidad de gente que hubo en los funerales de Diego Maradona, empezó como a haber algunas subas en los contagios. No a los niveles que estaban antes de noviembre, pero como que hay un poco de preocupación, sobre todo antes de Natal, las compras y la aglomeración de gente en los centros comerciales, en distintas ferias, es como que están en alerta porque están subiendo lentamente, pero sostenidamente, con lo cual las autoridades están pensando en que la vacunación puede empezar a servir para detener una segunda ola adelantada, ¿no? Que todos están hablando que puede llegar a ocurrir. El tema es que se refuerzan los pedidos de cuidados, de distanciamiento social, de no, sobre todo lo que hay en estos días es muchas reuniones sociales multitudinarias que están tratando de que no se hagan justamente para evitar los contagios. Bom, a Amanda falou sobre essa situação no Chile, né, da repressão que é muito forte, é algo que é muito tradicional, né, faz parte da cultura das forças de segurança do Chile, né, Amanda, essa repressão bem incisiva, digamos assim. Ao mesmo tempo em que isso acontece em meio à pandemia, há também outras discussões, inclusive discussões políticas em torno da Constituição, né, que acontece nesse momento, Constituição chilena. Queria que você falasse, por favor, Amanda, um pouco sobre essas mudanças e como é que está o clima por aí e diante desse momento em que não é possível fazer manifestação, que é algo que é muito tradicional também no Chile, né? Sim, sem dúvidas. Bom, eu já moro no Chile há quase 10 anos e eu sempre me surpreendi pela capacidade que tem os chilenos de realizar manifestações públicas e manifestações nas avenidas principais de cada cidade, né, paralisar o trânsito e se manifestar por causas tão diferentes como as causas feministas, um direito a uma educação gratuita e de qualidade, e assim várias outras demandas que a gente tem visto nos últimos anos, né. Bom, eu conversei com a Band News em outubro sobre o processo do plebiscito aqui no Chile, em que ganhou o sim, que significa iniciar um processo constituinte para eliminar a Constituição que o Chile herdou da ditadura do Augusto Pinochet. E agora esse processo está sendo negociado enquanto a como vai ser o processo constituinte no Congresso chileno, certo? As eleições em si são em abril do ano que vem, são eleições que vão coincidir com as eleições municipais, então vai ser um processo muito longo, mas tudo que tem a ver com como vai ser a Constituinte chilena, se vai ser paritária ou não, se vai ter reserva de escanhos para a população indígena e os povos originários ou não, tudo isso está sendo negociado atualmente daqui até abril do ano que vem. Essas duas coisas que eu comentei, se vai ser paritário e se vai ter escanhos reservados, já foi negociado e se aprovou. E em abril do ano que vem a gente vai se deparar com esse processo. Mas, claro, os ânimos estão à flor da pele, certo? Aqui no Chile,
provavelmente vocês seguiram todas as manifestações que têm sido realizadas nos últimos anos. O governo do Sebastião Pinheira tem uma rejeição muito alta atualmente, segundo as últimas enquetes, ele tem uma popularidade de só 5%. E a população está cansada de muitas situações que foram vistas exacerbadas durante todo esse processo de quarentena e durante a pandemia, assim. Por exemplo, os chilenos solicitaram um direito a ganhar dinheiro por parte do governo, um aporte, uma ajuda por parte do governo durante a quarentena, especialmente aquela população que se vê obrigada a sair para trabalhar e receber o pão de cada dia, né? E o governo deu alguns auxílios, mas mínimos. Isso terminou gerando que a população demandasse retirar os próprios fundos da aposentadoria para poder sobreviver. E já retirar 10%, se não outro 10% dessa aposentadoria futura. Ou seja, temos milhões de pessoas no Chile que ficaram sem dinheiro na conta da aposentadoria para a sua vida idosa no futuro, certo? Então, temos uma situação em que as pessoas estão muito cansadas, o índice de rejeição do governo é muito alto, mas também é um governo que, pelo menos agora, com o processo final da pandemia e da vacina, está ganhando alguns pontos, certo? No momento em que a crise é tão alta e que estão todos desesperados por sair dessa situação sanitária, lógico que todos querem ser vacinados, ou a maioria quer ser vacinada, mas isso não quer dizer que a população vai esquecer tudo que sofreu durante a pandemia e nos anos anteriores. A gente ouviu falar bastante sobre a Previdência chilena no momento em que a reforma da Previdência aqui no Brasil era discutida, viu? A gente teve que se aprofundar nesse sentido também. O Paulo Guedes queria se inspirar nessa Previdência, eu sei. Bom, eu quero agradecer demais as duas jornalistas que estiveram com a gente, entendendo um pouco mais desse processo de início de vacinação em países vizinhos, já que a gente precisa olhar para esses países enquanto a vacinação não começa no Brasil. Paula Lopes, jornalista argentina, editora de economia do portal TN em Buenos Aires. Aliás, quando a gente falou aqui de Paulo Guedes, do plano da Previdência e tal, a Paula só fazia assim, afirmativamente com a cabeça, porque certamente acompanha demais esse assunto. Paula, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Um bom dia para você. Obrigado. Muchas gracias a ustedes, Carla, Sheila e Amanda. E hasta la próxima. Até a próxima. Qualquer dia a Paula volta só para falar de economia argentina. Pronto, combinado. Aqui, né? Porque a gente tem um programa inteiro de assunto. Olha, quando queiram. Muito bem. E também a Amanda Marton, jornalista brasileira chilena, conversando conosco direto de Santiago. Obrigada mais uma vez, viu, Amanda? Um bom dia. Que isso, obrigada a vocês. Tenham um ótimo dia. Bom dia, bom fim de ano para vocês.